Boa tarde aí, pessoal, tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gustavo Martins, Gustavo Pierre, Isabela, Levi, Sandro, Sofia, Thaís. Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo e você? Tudo e com você? Vamos aí, tocando o barco. Preso na gaiola, fazer o quê, né? Velho não pode sair de casa não, que se sai velho de casa, a carrocinha dos velhos passa e leva a gente embora. Mas tá tudo bem, logo, logo passa isso tudo. Pessoal, vou projetar aqui a nossa apostilinha aqui na tela. Vocês me digam aí se estão enxergando-a. Era só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vamos ampliar aqui um pouco. Aí, tá dando para enxergar? Sim. Tá, professor. Tô vendo. Deixa eu confirmar com vocês aqui. Nós já corrigimos esses exercícios aqui, não corrigimos? Lá com relação às ligações químicas. Sim. Sim. Então, hoje é assunto novo, né? Lá na página 20 da apostila. Então, vamos começar a falar agora de substâncias e a variedade de substâncias que nós temos. Uma vez que nós aprendemos como são formadas as ligações químicas, já sabemos que tem moleculares, formados por moléculas, formados por ligações covalentes. Temos compostos iônicos, formados lá pela ligação iônica. Né? Temos compostos metálicos, né, que têm também suas características, que vocês puderam acompanhar aí na última aula. Agora, nós vamos pegar um grupo de substâncias para estudar, que são substâncias que fazem parte do que nós chamamos de substâncias inorgânicas. Ou seja, essas substâncias inorgânicas é uma classificação que é feita a partir de uma certa funcionalidade. Então, eu tenho, dentro desse grupo de substâncias inorgânicas, algumas substâncias que eu posso classificar de acordo com uma funcionalidade, de acordo com propriedades químicas que são características dessas substâncias. Então, para nós podermos entender, num primeiro momento, do que nós estamos tratando, as substâncias inorgânicas serão aquelas que vão fazer parte do mundo mineral. Olha aí, a grosso modo, né? Que mundo mineral é esse? Um mundo, né, um universo, nossa natureza, onde eu tenho as substâncias formadas aí por rochas, líquidos, água, soluções, gases. Então, tudo que nós conseguimos observar ao nosso redor que envolvem substâncias que são do mundo mineral, são as substâncias inorgânicas. Na química é feita, então, uma divisão, a grosso modo, no estudo, né, nos campos, né, da química, onde você estuda as substâncias inorgânicas, como eu falei para vocês, que fazem parte do mundo mineral, as substâncias orgânicas, que são substâncias que estão presentes nos seres vivos, né, a sua grande parte, e uma outra parte lá da química que envolve o estudo com um tratamento matemático, né, de como acontecem as reações químicas, de como acontece o estudo a respeito lá dos fenômenos da química, que seria a físico-química. Então, isso é distribuído dentro do ensino médio, onde, num primeiro momento, aí no ensino médio que vocês vão ter lá no ano que vem, isso, no nono ano, é uma introdução a esses assuntos, a gente está seguindo aí a sequência de aprendizado do que nós vemos, né, no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. E vocês, no nono ano, estão tendo um primeiro contato para já poder ter uma base para acompanhar no ano que vem, lá no primeiro ano, o estudo da química geral e da química inorgânica. Né? Então, existe uma diversidade, né, de substâncias que são formadas aí, substâncias inorgânicas, com relação às orgânicas. Né? Nós temos uma quantidade de substâncias orgânicas, que são aquelas que são formadas lá pela composição com átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que é uma quantidade de moléculas de substâncias muito maior do que a quantidade de substâncias inorgânicas. Mas essas substâncias inorgânicas são muito importantes, né, para que nós estudemos, porque elas fazem parte também de grande
em grande porção aí da natureza. E os seus comportamentos, né, a sua funcionalidade química é importante também para nós entendermos como que elas vão se comportar. Então tem essa primeira introdução aqui desse texto, né, em vermelho, dando uma pequena pincelada aí sobre o que seriam as substâncias orgânicas comparada com as inorgânicas. E aí, o que nós vamos ver, né? Os compostos inorgânicos, então, vão ser divididos, né, entre... como é que nós vamos dividir esses compostos inorgânicos? De acordo com a sua funcionalidade, ou seja, a sua propriedade química. Existem, então, propriedades químicas, as quais, quando essas substâncias as possuem, né, eu posso, então, classificá-las dentro de grupos aí, de substâncias inorgânicas que são grupos funcionais, né, como a funcionalidade. Quem são esses grupos que nós vamos ter contato aqui nesse ano? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Tem outras substâncias inorgânicas? Tem. Outras funcionalidades? Claro. Mas para o nosso conteúdo aí, dentro do nosso currículo, essas 4 funcionalidades são mais do que suficientes por enquanto, né? Então, primeiro dos grupos aí de funcionalidade de substâncias orgânicas são os chamados ácidos e bases. Bom, por que ácido e por que base? Bom, essa classificação, né, esse nome ácido, ele tem uma origem lá, em termos da palavra, que está associado lá a sabor, né? Ácido, na verdade, ele está associado lá a alguma coisa que cria uma percepção de paladar azedo, uma coisa que é azeda. Foram uns primeiros. E então se colocou essa relação, né, do nome, que também vem lá da origem lá do latim, né? E então nós associamos o ácido num primeiro com relação ao sabor. Então aquilo que é azedo. Então vejam aqui nas nossas figuras que nós temos uma fruta cítrica, aqui no caso o limão, né, cortado aqui. Eu tenho banana, eu tenho aqui abacaxi e eu tenho aqui caju, né? A grosso modo, em termos de propriedade, vamos dizer assim, organoléptica, que é o que eu sinto de paladar, né? O ácido, ele é azedo relacionado, limão, abacaxi, né? Então, essas frutas cítricas ácidas que nós entendemos, têm essa característica de azedo. E quando eu entro em contato com um alimento que eu percebo que amarra a boca, ou seja, tem um caráter adstringente. Quando você morde, por exemplo, uma banana verde, ou você morde lá um caju, né, que também não esteja maduro, qualquer fruta verde que você entre em contato, você percebe que amarra a boca, né? Tem uma característica adstringente. Então, temos aí 2 tipos de sabor. O sabor azedo, que está associado ao ácido, a função orgânica ácido, ou seja, do latim, né, ácidos. E aí você tem o caráter adstringente, que amarra a boca. Essa palavra aí, adstringente, né, que amarra a boca, ela está associada às bases, né? E essas bases, elas vem a origem da palavra delas como álcalis. Esses álcalis têm a origem na palavra de origem árabe, que significa cinzas vegetais. Então, esses árabes aí, eles foram os primeiros a perceber que quando eles pegavam cinzas de madeira, essas cinzas produziam, era possível utilizar essas cinzas para processar sabão, né? E o sabão, como a gente sabe também, é um composto que, se você experimentar, ele também vai amarrar, né, a boca, vai dar aquele sabor adstringente. Então está associado às descobertas que os árabes fizeram, né, quando eles começaram aí as primeiras produções lá, né, do sabão. Outra referência que nós temos com relação a essas 2 substâncias, né, você já conhece, já sabe, né, do vinagre, né? Esse vinagre tem esse sabor azedo aí por causa da presença do ácido acético na sua composição, né? E no caso aí dos sabões, a presença de hidróxido de sódio ou soda cáustica, né, um álcali, também está associada à basicidade.
Bom, quimicamente, como é que poderia se entender a funcionalidade dessas substâncias, né? Vamos lá, então, avançar um pouquinho aqui para a página 21. Primeira coisa, né? Uma vez que eu fiquei falando de sabores para vocês, né? A característica ácida, que é azeda de ácido, e básica, nós vamos experimentar, né, uma substância para saber se ela é ácido ou base pelo sabor. Isso não tem cabimento, né? Vocês sabem que tem muitos ácidos e bases que têm uma propriedade de serem corrosivos, tóxicos, né? Causarem queimaduras, serem venenosos. Então, esse tipo de análise organoléptica não é adequada nesse tipo de coisa. Nós contamos só uma historinha a respeito da origem dos nomes dessa funcionalidade, com os primeiros compostos que foram descobertos com essas características, né? Bom, como saber uma primeira propriedade de ácidos e bases, né? Nós temos substâncias, né, que, quando você adiciona essas substâncias em um meio que esteja ácido ou básico, eles mudam de cor. Essas substâncias mudam de coloração. Então, elas denunciam, elas indicam o caráter daquela substância que você está analisando. Essa caracterização é chamada de caracterização operacional, ou seja, é uma análise qualitativa que você faz sem nenhuma referência microscópica. Você vai, pega uma substância qualquer, ou pega uma solução, pega lá um suco, pega lá um extrato, pega lá um sólido, dissolve na água e você quer saber se aquilo tem caráter ácido ou básico. O que você faz, então? Para você saber, você pinga, adiciona essa substância que é indicador, ácido-base, e a partir da coloração que aquela substância vai assumir, ou seja, um indicador colorimétrico, você vai perceber se aquele material que você está analisando é ácido ou básico. A partir do quê? Da mudança da coloração. Se você observar nesse quadro aqui, que eu estou puxando, nós temos alguns tipos de indicadores ácido-base que são comumente utilizados aí em laboratórios, né? A fenolftaleína, por exemplo, que é uma substância que está presente naquele medicamento que combate lá a prisão de ventre, né? Agora até me esqueci o nome do danado lá, que é um purgante, na verdade, depois eu lembro dele. Essa fenolftaleína, ela em meio ácido vai ficar incolor. Se você pingar lá a fenolftaleína num meio ácido, se você pegar, por exemplo, água com gás, que é uma solução que tem caráter ácido, pingar a fenolftaleína, não vai mudar coloração nenhuma. Agora, se você colocar em meio básico, ela vai adquirir uma coloração rosa carmim. É um rosa bem forte, né? Então, se você pegasse uma água que você colocou um pouco de sabão e dissolveu um pouco de sabão nessa água, se você pingar a fenolftaleína, ela vai ficar com uma cor dessa cor rosa, né? O alaranjado de metila é um outro indicador que, no meio ácido, você vai ter uma coloração vermelho. E lá no meio básico, você vai ter uma coloração alaranjada. Então, ele vai indicar para você qualitativamente qual é o caráter daquele meio que você está analisando, se está ácido ou se está básico, né? O azul de bromotimol é um outro indicador ácido-base que, se você pingar, né, testar uma solução lá e ele ficar amarelo, ele vai indicar que o meio está ácido, se tem uma presença de ácido ali naquele meio, e se ficar azul, você vai ter uma característica de meio básico. Também existem indicadores que são colocados lá em papéis, né? Então, você tem muito utilizado em laboratório, né, o papel de tornassol, né? Esse papel de tornassol, ele é um papel de filtro, né? E ele está impregnado com uma substância chamada tornassol. Essa substância ela é extraída lá de um tipo de líquen, né? E esses líquens, eles têm lá uma substância que é esse tornassol, que vai ficar o quê? Vermelho em meio ácido e azul em meio básico. Tá? Também temos indicadores universais, né? Esses indicadores universais são o quê? Misturas de vários indicadores, e nessa mistura você vai ter uma graduação em coloração que vai te indicar quando você está com meio muito ácido, muito básico. É numa escala, né? Ele produz uma escala de cores que te indica a situação daquele meio. Se ele está um meio muito ácido, levemente ácido, neutro,
levemente básico ou altamente básico. Então, vocês veem aqui que tem essas fitas, né? Aqui nessa figura aqui do cursor, essas fitas de indicadores de pH têm várias colorações, e essas colorações, então, vão assumindo condições diferentes para você poder medir essa acidez. Também é mostrado aqui o papel de tornassol, como vocês podem ver. Tem um papel de tornassol aqui sendo colocado no... Está ficando aqui azulado, indicando que o meio é básico. E aqui eu tenho um outro papel de tornassol sendo colocado aqui num pedaço de laranja, fruta cítrica, né, fruta ácida, então ficando com a coloração avermelhada. Dentro do grau de basicidade, foi criada uma escala para medir, para fornecer valores numéricos, para que você classifique como está aquele meio que você está analisando. Essa escala é chamada de escala de pH, e pH representa a abreviação de potencial de hidrogênio, uma coisa que nós vamos aprofundar o estudo mais para frente. Mas, de maneira geral, essa escala de pH, ela vai de 0 até 14. Então, quanto menor o pH, quanto mais próximo de 0 estiver o pH, maior a acidez do meio que eu estou avaliando. Quanto maior o valor numérico de pH, maior a basicidade do meio que eu estou avaliando. Então, no valor intermediário entre o meio ácido, pH baixo, valor de pH numérico baixo, próximo de 0, meio muito ácido. Com pH muito próximo de 14, valor alto, pH representa então o meio básico. E se eu pegar então o valor intermediário aqui, ou seja, pH igual a 7, eu vou ter o pH neutro, que representa um sistema, um material, né, que não tem nem caráter ácido e nem caráter básico. É um meio o ácido de bateria, que eu tenho a presença ali de... Eu tenho o pH do estômago lá, com suco gástrico, pH igual a 1, meio ácido, presença de ácido clorídrico, ácido forte também. No vinagre eu tenho pH igual a 2, ou seja, o vinagre é uma solução que apresenta ácido acético na sua composição. O suco de laranja, pH igual a 3, também ácido, porque eu tenho ácido cítrico presente aqui no meu suco de laranja. No tomate, pH igual a 4, também tem a presença de ácido cítrico, meio ácido, né? pH igual a 5, eu tenho aqui no café expresso, por exemplo. No café expresso eu tenho a presença de alguns ácidos orgânicos, que fazem com que o meio fique ácido. A urina tem a pH igual a 6, né? Então tem a presença de algumas substâncias ácidas na nossa urina. Já a água pura, veja, o meio é neutro, pH igual a 7, água pura. Quando eu começo a ter o pH igual a 8, olha só, já está começando a ficar o meio básico, a água do mar. Por que a água do mar tem pH igual a 8? Porque tem algumas substâncias, alguns sais, que quando são dissolvidos em água, sofrem uma hidrólise com essa água e formam substâncias básicas. pH igual a 9, também o meio já ficando mais básico. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, quando eu dissolvo ele na água, ele também reage com a água para formar algumas substâncias básicas, algumas bases. E isso faz com que o pH aumente. Aqui o pH é igual a 10, olha, antiácido estomacal. Aqueles antiácidos que nós tomamos para combater a azia, né? Eles contêm na sua composição bicarbonato de sódio, por exemplo. Eles contêm lá hidróxidos de alumínio, hidróxidos de magnésio, algumas substâncias básicas que fazem com que o meio fique básico. Então vai combater a acidez lá no seu estômago. Com pH igual a 11, eu já tenho o amoníaco. Então, o amoníaco é uma substância que está presente lá nos desinfetantes, por exemplo, e já começa a ficar com um meio bem básico, né? pH igual a 12, sabão. Então, o sabão, pH igual a 12, tem um caráter bem básico, porque na composição do sabão, quando ele vai ser produzido, é utilizada uma base forte, o hidróxido de sódio, a soda cáustica, né? Então, a presença dessa soda cáustica, os seus resíduos, né, fazem com que o pH do sabão seja um pouco mais elevado, o meio básico.
Alvejante, né, a água sanitária, também tem um pH bem básico, porque eu tenho um sal lá, hipoclorito de sódio, e esse hipoclorito, quando também reage com a água, vai formar substâncias básicas que aumentam aí o pH. E olha que o pH da soda cáustica, né, extremamente básico, no limite, pH igual a 14. Soda cáustica que vocês sabem que é utilizada para desentupir cano, vai na composição lá do diabo verde, enfim. É uma substância que é uma base, o hidróxido de sódio. Então, na escala de pH, nós temos valores numéricos que nos identificam o caráter, né, de uma substância que você está avaliando. Valores de pH menores do que 7, né, próximos de zero, entre 0 e 7, o meio é ácido. pH igual a 7, o meio é neutro, água pura no caso, né? pH maior do que 7, o meio é básico, alcalino. Aí eu tenho pHs que vão de 7 a acima de 7 até 14. Vamos lá para a página 22. Então, o papel indicador, né, ele é prático para você fazer a análise qualitativa de como está o pH daquela substância que você está analisando, né? Ele não te dá o valor numérico para isso. Existem papéis indicadores universais que, por aquela escala de cor que eu falei para vocês, conseguem colocar valores numéricos de pH de 1 a 14, né? Então, tem algumas outras substâncias naturais aí que nós podemos extrair corantes, né, que também funcionam como indicadores ácido-base, e são naturais, né? Se você pegar o extrato de repolho roxo, por exemplo, ele consegue mostrar para você meio ácido e meio básico, né, através da coloração que ele assume. A mesma coisa o suco de uva, beterraba, amora, as pétalas de rosas vermelhas, pétalas de hortênsia, chamate, eles também conseguem assumir colorações diferentes de acordo com o meio, né? Se ele está no meio ácido ou base. Para você ter o valor exato lá do seu pH, né, você tem um instrumento, um equipamento que é chamado de pH-metro. Nós temos isso lá no nosso laboratório. Quando nós voltarmos lá, vamos ter a oportunidade de utilizá-lo. Aí esse equipamento, esse instrumento, né, ele faz a leitura exata do valor do pH da substância que você tem ali sob análise. Então, aqui nós temos um experimento que depois nós vamos ter a oportunidade de fazer, né? Nesse experimento, você vai determinar o pH aproximado de alguns materiais, né, no nosso cotidiano. Então, você vai usar aqui a fita de pH. Essa fita de pH é aquela fita que eu falei para vocês de indicador universal. Para cada pH de 0 a 14, dá uma coloração, uma combinação de colorações diferentes, né? E aí você vai fazer as análises lá, analisar o shampoo, vai analisar o leite, o suco de limão, mistura de água e sabão, clara de ovo e detergente. Então, quando você colocar o papelzinho lá de pH, as colorações em cada uma dessas substâncias que vão ser mostradas para você vão indicar lá o shampoo, por exemplo, tendo um pH básico, vai ser alguma coisa que vai estar acima de 7 e abaixo de 14. Por quê? Esse shampoo aí, ele tem detergentes na sua composição. Esses detergentes aí são aí substâncias similares ao sabão, vai te dar um caráter básico. No leite, você vai perceber que vai te dar um caráter ácido, porque o leite ele tem na sua composição um ácido lático, né? Uma substância que está presente ali no leite, então vai dar para você um valor levemente ácido, aí, alguma coisa entre 6 e 6,5. Quando você testar o suco de limão, a acidez vai ser muito maior, né? Porque o suco de limão ele tem uma concentração muito grande do ácido cítrico. Então o pH dele vai te dar aí um valor entre 2, 1,5 ou 2, né? A mistura de água e sabão, como vocês já sabem, o sabão é uma substância, né, básica. O pH seu deve dar alguma coisa próxima de 10, entre 10 e 11, né? A clara de ovo tem na sua composição principalmente a proteína albumina, né? E a clara de ovo, ela tem que manter lá um pH próximo do neutro, né? Porque você tem que garantir que o embrião que vai se desenvolver lá dentro do ovo, né, do seu pintinho, seja um embrião que se desenvolva num meio neutro, né, para não ter nenhum tipo de problema. Então, essa clara de ovo deve dar um pH próximo de 7. Né? E aqui, como nós vimos aqui, o detergente também vai te dar um pH básico, porque o detergente possui moléculas que têm uma funcionalidade semelhante
a do sabão, que tem caráter básico. Aí, na oportunidade, quando nós pudermos ir lá no laboratório, nós fazemos esse experimento aqui. Tá? Então, os resultados que vocês terão aí, né, para a coloração que vai assumir aqui, para o shampoo, para o leite, para o suco. Aqui, desculpa, pessoal, o shampoo, ele deu um pH alaranjado aqui para o nosso indicador universal, um pH 5, representando a acidez, porque vai depender do shampoo também, né? Tem shampoos que você tem ali componentes que você utiliza, como alguns condicionadores, como algumas substâncias que vão conferir maior maciez, cabelos mais soltos. Então, o efeito aí, nesse caso desse shampoo que foi analisado, deu um pH ácido, né? O leite, como eu tinha comentado com vocês, vai dar uma coloração aqui alaranjado claro, que é a cor do papelzinho de indicador universal que foi utilizado no experimento. Então, para esse alaranjado claro, você vai fazer a leitura do pH igual a 6, levemente ácido. Suco de limão, pH igual a 3. Mistura de água e sabão, pH 9. Clara de ovo, pH 8. Está próximo ali do 7. Está dentro da característica de não ter um caráter tão acentuado, nem ácido e nem básico, né? E o detergente, um pH de característica básica. Então, para classificar esses materiais, né, como ácidos, no item B, que ele pergunta, quais desses materiais são classificados, né, como ácidos? Coloque-os em ordem crescente de acidez. Pelos resultados da tabela, então, todos aqueles que têm pH abaixo de 7 são classificados como ácidos. Quanto menor o valor do pH, mais ácida é a nossa amostra. Então, os materiais ácidos que nós temos aqui, shampoo, leite, suco de limão. A ordem crescente de acidez, então, eu tenho o leite, que é menos ácido que o shampoo, que é menos ácido do que o suco de limão. E aí, no item C, ele pergunta quais são básicos, né? Coloque-os em ordem crescente de basicidade. Nós vamos ter aqui os materiais básicos. A mistura de água com sabão, né? A clara de ovo e o detergente. Então, a ordem, né, decrescente de basicidade, como ele pediu, então eu vou colocar quem é mais básico para quem é menos básico. Vai aqui o detergente, a mistura de água e sabão e a clara de ovo. Ok, pessoal? Posso passar essa página 22? Pode. Então, vamos lá para a página 23. Vamos começar a entrar agora na funcionalidade dos ácidos e bases. Bom, como que é essa funcionalidade? Eu tenho que entender esses processos que estão descritos aqui, que são chamados de ionização e dissociação. Bom, as propostas que foram feitas para esses processos que os ácidos e as bases sofrem, a funcionalidade delas, foi proposta por um químico, né, chamado Svante Arrhenius. Então, é uma teoria do nosso amigo Arrhenius, a definição dele para aquilo que a gente considera como sendo o que são ácidos e bases, né? Então, antes disso, né, já havia sido feito um estudo lá de condutibilidade elétrica, condução elétrica, né, que foi feito lá pelo Michael Faraday. E ele percebeu o seguinte, que quando ele tinha soluções, ou seja, misturas de água com algumas outras substâncias, e aplicava uma corrente elétrica nessa solução, e ligava ela numa lâmpada e tudo, ele percebia que haviam soluções que conduziam corrente elétrica. Nós já vimos isso lá nos compostos iônicos, né? E se conduziam corrente elétrica, deveriam haver o quê? A existência de íons livres nessas soluções. E esses íons eram provenientes do quê? Da decomposição das substâncias lá dentro. Essa decomposição acontecia de alguma forma. Então, o Faraday já sabia disso e o Arrhenius, também pegando esses trabalhos do Faraday, chegou e propôs lá uma teoria que seria o quê? A definição, né, do que seriam os ácidos e as bases. Então, a definição do nosso amigo Arrhenius vai ser a seguinte: ácidos são compostos moleculares, ou seja, formados por moléculas, ligações covalentes, que em solução aquosa, ou seja, dissolvidos em água,
formam íons por um processo conhecido como ionização. Esse processo de ionização, então, vai permitir que, quando eu pego um ácido e dissolvo na água, forma uma solução aquosa, eu vou ter a liberação de íons. E como os ácidos são substâncias moleculares, esses íons vão aparecer por onde? Pela quebra da ligação iônica que eu tenho naquela molécula de ácido. Já as bases, a definição é a seguinte: as bases são compostos iônicos que, em solução aquosa, têm os seus íons separados por um processo conhecido como dissociação iônica. Então, as bases não são formadas por moléculas. Elas vão ser formadas por uma estrutura entre metal e não metal, ligação iônica, retículo cristalino iônico, íons, né, cátions e ânions compactados numa estrutura rígida. Quando eu coloco isso na água, dissolvo em água, a água vai separar esses íons e vai produzir íons com mobilidade, íons livres. Estou quebrando a ligação iônica. Estou fazendo o quê? Um processo chamado de dissociação iônica. E claro, sempre que eu colocar um ácido ou uma base na água, eu vou ter a liberação de íons. Íons positivos, ou seja, cátions, e negativos, os ânions. Como eu tenho esses íons soltos na água, com mobilidade, com capacidade de movimento, essas soluções que eu preparei, o ácido ou a base dissolvido na água, tornam-se condutoras de corrente elétrica, ou seja, são soluções eletrolíticas, soluções que conduzem corrente elétrica. Então, aqui aparece um esqueminha para vocês verem como funciona essa solução eletrolítica. Eu tenho dois casos aqui com um equipamento que faz a medição se a minha solução conduz corrente elétrica. Então, no primeiro momento, eu pego aqui um Erlenmeyer, aqui do lado esquerdo, né? E coloco dentro dele HCl gasoso, ácido clorídrico gasoso, né? Quando esse HCl está no estado gasoso, ele não tem comportamento de ácido. Ele é simplesmente o cloreto de hidrogênio. Então, o cloreto de hidrogênio, como um gás, no estado, o estado físico dessa substância, na temperatura ambiente, é um gás, ele é formado por moléculas de hidrogênio ligado ao cloro. Vejam aqui as moléculas livres no gás. Então, esse gás que está aqui dentro, quando eu ligo os eletrodos na corrente elétrica e passo por uma lâmpada, não conduz corrente elétrica, nada acontece. No entanto, se eu pegar esse HCl, esse cloreto de hidrogênio, e dissolvê-lo na água, olha aqui, a solução de HCl, eu peguei e borbulhei esse cloreto de hidrogênio na água, e aí esse HCl está aqui dissolvido na água. O que vai acontecer? Se eu ligar os eletrodos na corrente elétrica e passar por uma lâmpada, a lâmpada acende. Por que isso aconteceu? As moléculas de água pegaram a molécula de HCl e separaram, quebraram a ligação covalente aqui. Algumas moléculas de água levam com elas, cercado aqui, o ânion, cloreto, Cl-, e as outras moléculas de água cercam e arrastam com elas o cátion, H+. Então, eu tenho aqui o processo de ionização, quebra da ligação covalente, e eu tenho os íons, né, do H+, do ácido, e do ânion separados. E aí eu passo a ter condutibilidade elétrica na minha solução. Como que eu represento isso através de uma equação química? A ionização do HCl. A representação vai ser feita da seguinte forma. Você vai escrever aqui, ó, a fórmula da sua substância, HCl. Originalmente ele estava no estado gasoso, cloreto de hidrogênio. Vai escrever a seta e vai representar aqui, ó, quando eu colocar em H2O líquido, ou seja, dissolvê-lo na água, acontece a ionização e eu tenho a separação de cátions e de ânions. H+ é o cátion, aquoso, esse aqui, representa que está na água, mais o ânion, cloreto, Cl-. Esse aquoso representa o quê? Que esse ânion está lá na água. E o que acontece a partir
das observações experimentais, né? Que todas as substâncias que liberavam H+, na água, que tinham esse processo de ionização, eram ácidas. Então, Arrhenius determinou o quê no conceito dele? Que toda substância que, quando dissolvida em água, sofrer ionização e liberar o cátion H+, hidrogênio mais, essa substância é ácida. Existe uma forma de representação que é mais formal, assim, para a ionização, que é essa que está mostrada aqui, ó, HCl gasoso mais H2O líquido, formando H3O aquoso mais Cl menos aquoso. Esse H3O está indicando que o hidrogênio, o H+, está preso na molécula de água. Então, isso aqui a gente não representa dessa forma, evita representar dessa forma, e representa da forma simplificada do que está acontecendo diretamente na água, né? E não a formação desse cátion hidrônico. Então está aqui, pessoal, definição de ácidos, definição de arrhênios. Ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, se ioniza, ou seja, quebra-se a ligação covalente e vai produzir como cátion o íon de carga positiva, exclusivamente o íon H+. Ácidos vão liberar H+, sempre. Veja aqui outros exemplos de ionizações de alguns outros ácidos. O ácido sulfúrico, por exemplo. H2SO4 líquido. Notem que o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios ionizáveis na sua fórmula. Ele pode liberar 2 hidrogênios na água. Então, quando eu coloco ele em água, eu vou liberar 2 H+, no estado aquoso. Esses 2 H+ vieram aqui, dos 2 hidrogênios que o ácido sulfúrico tem. E vai liberar o ânion SO4 2 menos, o ânion sulfato. Percebam, então, que eu tenho 2 cargas positivas, 2H+, então o meu ânion vai precisar ter 2 cargas negativas, 2 menos. Notem aqui o ácido nítrico. Quando eu coloco o ácido nítrico na água, HNO3 líquido, ele tem 1 hidrogênio ionizável. Então, na água, ele vai sofrer dissociação iônica, vai liberar 1 H+ no estado aquoso e vai liberar o ânion correspondente, nitrato, NO3- aquoso. Notem que eu tenho uma carga positiva referente ao H+, porque ele tem só 1 hidrogênio, portanto, o ânion liberado terá uma carga 1-, porque o balanço de cargas tem que zerar, né? Então, vejam, pessoal, na classificação dos nossos ácidos, né, toda substância que tem caráter ácido vai na água ionizar e liberar cátions H+. Esta é a funcionalidade dos ácidos. Quanto às bases, quando dissolvida em água, se dissocia e produz como íon negativo exclusivamente o ânion OH-. Esse ânion OH- se chama hidróxido. Então, começa a conversa aqui. Base vai ser substância iônica. Quando a substância iônica, que é uma base, é dissolvida em água, vai sofrer a dissociação. A dissociação iônica vai ser a quebra da ligação iônica e vai produzir os íons, dentre eles um cátion e um ânion. Mas sempre há o que nós chamamos de hidróxido. Então, dá uma observada aqui, como que eu tenho essa dissociação iônica no caso das bases. NaOH, hidróxido de sódio, sólido, é composto iônico. Todos os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. É a soda cáustica. Percebam que a ligação é iônica porque eu tenho sódio, metal, ligado ao oxigênio e hidrogênio, que são não metais. Ligação iônica. Coloquei na água líquida, vai acontecer a quebra da ligação iônica e eu vou ter a liberação do cátion metálico, né? Um íon metálico, Na+, que é o sódio, metal alcalino, e vou liberar
exclusivamente o ânion OH-, que é o hidróxido. Então, NaOH, presença desse íon OH-, caracteriza como sendo uma base. Outro exemplo aqui, o hidróxido de cálcio, sólido na temperatura ambiente, porque é uma substância iônica. Hidróxido de cálcio está presente lá na cal. A cal que nós compramos nos materiais, na loja de material de construção, para poder fazer, né, o concreto e para poder também produzir lá tintas, né, para você fazer caiação, por exemplo. Quando eu coloco em água, reparem que agora eu tenho 2 íons hidróxido na fórmula, tá? Entre parênteses aqui, OH e parênteses 2. Tenho dois hidróxidos que podem ser liberados aqui. Então, na dissociação iônica, eu sei que cada hidróxido tem sempre carga 1-, OH-. Quando eu quebro a ligação iônica, eu vou liberar o cátion, cálcio, 2+, e vou liberar 2 ânions hidróxidos, 2 OH-. Então, vejam que o balanço de cargas também tem que estar equilibrado. 2 cargas negativas dos ânions hidróxidos liberados, então a carga do cátion vai ser 2+. Porque o balanço de cargas tem que gerar uma substância neutra originalmente. Então, olha só, quem é que é responsável lá pelo sabor azedo dos ácidos? A presença dos íons H+. E é essa presença de íons H+, que vai causar o efeito nos indicadores ácido-base. Ele vai causar algum efeito químico ali que vai mudar a coloração do indicador. Da mesma maneira, a presença do íon OH- é que é responsável pelo sabor adstringente das bases. E também, quimicamente, vai atuar sobre as estruturas das moléculas dos indicadores, mudando também a sua coloração. Então, vejam qual é a nossa conclusão. A funcionalidade dos ácidos, qual é? Quando eles são dissolvidos em água, sofrem ionização e vão liberar cátions H+. Presença de cátions H+, no seu meio, confere a característica ácida. No caso das bases, você vai dissolver em água, por exemplo, vai acontecer a dissociação iônica e a liberação de ânions OH-, ânions hidróxido. A presença de ânions hidróxido, OH-, é que confere uma funcionalidade de bases para o nosso meio. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Tranquilo? Vamos organizar nossas ideias aqui, então. Vamos organizar as ideias. Então, tem que completar o quadro aqui. Maravilha. Vamos ver aqui. Sabor. Né? Sabor. Ácidos. Qual que é o sabor? Azedo. Você vai ter lá a experiência de tomar água com gás, por exemplo, tem um sabor mais azedo. O sabor lá do abacaxi, da laranja, do vinagre, tudo sabor azedo. Bases tem sabor adstringente. Vai amarrar a boca, né? Você mordendo lá uma fruta verde, uma banana verde, um caqui verde, um caju, qualquer fruta dessas na condição de estar verde, te dá um sabor adstringente. Cor do indicador fenolftaleína em sua presença. Então, lembrando que a fenolftaleína, em meio ácido, fica incolor, em meio básico, fica com uma cor rosa carmim. Lembrei agora que a fenolftaleína está presente naquele medicamento que é purgante, né, que é usado lá para prisão de ventre, tudo, a lactopurga. Então, se vocês tiverem lactopurga em casa, pode dissolver ela em água e aí vocês podem testar aí em casa algumas substâncias que vocês têm, pingando algumas gotinhas dessa lactopurga dissolvida em água, vai funcionar com a fenolftaleína. Valor de pH. Então, valor de pH. Sabemos que o pH, né, quando o meio é ácido, é um pH menor do que 7 para os ácidos, e para as bases é um pH maior do que 7. O tipo de ligação entre os átomos. Então, vamos lembrar moléculas, não metal com não metal, ou seja, as ligações são ligações covalentes para os ácidos. E para as bases, em geral, você tem a ligação iônica, porque as iônicas entre metal com não metal.
Então, compostos iônicos sólidos na temperatura ambiente são aí as nossas bases. Pode aparecer alguma exceção, vai aparecer uma exceção de uma base que não é iônica, o hidróxido de amônio. Isso aí nós vamos ver mais para frente por que isso acontece. Nome do processo relacionado à sua dissolução na água. Então, vejam, quando eu pego um ácido e dissolvo na água, vai acontecer a ionização, a quebra da ligação covalente e a produção dos íons, né? O cátion vai ser o H+, que está aqui embaixo, o íon característico, cátion H+, e no caso das bases, vai haver a quebra da ligação iônica, vou separar os íons do retículo cristalino iônico. Isso é chamado de dissociação dos íons. E esses íons, então, no caso da base, eu vou ter um cátion de um metal e o ânion característico de base, OH-, o ânion hidróxido, que é o característico de base. Como eu falei para vocês, existe uma exceção com relação às bases, todas elas iônicas, no conceito de Arrhenius, tem uma base que é o hidróxido de amônio, NH4OH. Tá aqui, eu mostrei aqui para vocês aqui embaixo, né? Esse hidróxido de amônio é uma base molecular. Ela é formada por ligações covalentes. Hidróxido de amônio, ele está presente principalmente nos desinfetantes, à base de amoníaco, né? Então, é uma exceção a essa regrinha de todas as bases serem iônicas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Olha, eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos, né, dos compostos que são ácidos e básicos, né, onde eles estão presentes no nosso DL. Aqui está a equação de ionização dele em água. Esse ácido clorídrico, ele é utilizado, né, comercialmente com o nome de ácido muriático. E é o ácido que vocês compram lá para fazer limpeza de piso, azulejo, parede, né, superfícies metálicas antes de fazer soldagem, decapagem de metais antes de fazer banhos eletrolíticos, muito utilizado também nos processos químicos lá em reações industriais. E ele também está presente onde? No estômago, né, humano, porque ele está envolvido no processo de digestão, ele vai ajudar a quebrar as primeiras moléculas de proteínas lá. O hidróxido de sódio, NaOH, é uma base, também chamada de soda cáustica. Está aqui o nosso processo de ionização, né, da soda cáustica. E a soda cáustica ela é muito utilizada, largamente utilizada na fabricação do sabão, né? E também produtos como limpa-forno, né? Aquelas substâncias fortes, bem corrosivas, lá que você utiliza para fazer limpeza lá de superfícies que estão com muitas incrustações de gordura. E também, pelo esse fato de elas atacarem, né, a soda cáustica atacar as gorduras, ela também é utilizada para desentupimento de pia, porque quando a pia entope, você tem muita gordura que solidificou e causa uma obstrução ali. Muito cuidado com ela, porque ela é extremamente corrosiva. Ela ataca não só a gordura lá do entupimento, mas também as gorduras dos seus tecidos, da sua pele, né? E ela é bastante perigosa, que causa sérias queimaduras. O ácido sulfúrico, H2SO4, está aqui o processo de ionização dele, é uma das substâncias mais importantes que existem dentro das substâncias químicas, porque ela é utilizada largamente em muitos processos industriais, né, dentro da indústria química, da indústria de base, e você tem até como medir como é que está o grau de desenvolvimento do país pelo consumo de ácido sulfúrico que tem nesse país, né? Uma aplicação bastante comum que nós vemos aí, ele é o eletrólito que está presente nas baterias dos carros, né? As baterias dos carros que nós temos aí, baterias de chumbo, você tem uma solução de ácido sulfúrico diluída ali para você poder fazer a tua bateria funcionar. Produto bastante perigoso, muito corrosivo, né? Muito tóxico, então tem que ter cuidado com ele. O hidróxido de cálcio, CaOH2, é uma base também. O hidróxido de cálcio, o processo de dissociação iônica está mostrado aqui para vocês. Então, uma substância que está presente lá na cal, né? É também chamada de cal apagada, cal extinta ou cal hidratada. Você vai fazer o quê? Produzir argamassa, né?
A argamassa seria uma base lá do concreto, né? Junto com o cimento. Faz caiação, que é uma pintura na base de cal. Dá para você corrigir a acidez dos solos. Então, lá na agricultura, quando o seu solo está muito ácido, é adicionado um pouco desse hidróxido de cálcio para poder diminuir a acidez do solo. O ácido nítrico, HNO3, então está aqui a equação de dissociação dele. Esse ácido, ele é um ácido que é muito utilizado aí na fabricação de fertilizantes, tá? Vai ser utilizado na fabricação de explosivos, né? Por exemplo, aí a nitroglicerina, o trinitrotolueno, e é um ácido também bastante forte e bastante perigoso, muito corrosivo, né? O hidróxido de magnésio, MgOH2, tem aqui ó, a equação de dissociação iônica dele. Ele tem um nome conhecido como leite de magnésia. Esse leite de magnésio é muito utilizado aí em substâncias, em compostos, produtos farmacêuticos. Os antiácidos, né, que nós tomamos para combater a azia, então você tem a presença do hidróxido de magnésio. Os laxantes também têm presença de hidróxido de magnésio. Então, tem uma grande utilização aí. Ácido carbônico, H2CO3, então está aqui aí a equação de ionização desse ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai estar presente onde? Nos refrigerantes e outras bebidas gaseificadas. Então, todo refrigerante, toda bebida gaseificada vai ter um caráter ácido, porque você tem a presença desse ácido carbônico. Ele aparece por causa de, quando você dissolve o gás carbônico na água, acontece uma reaçãozinha ali, onde a água se combina com o gás carbônico e você tem a formação desse ácido carbônico. Vai tornar o meio ácido, né? O ácido carbônico também está presente na água da chuva, porque quando a água da chuva precipita, entra em contato com o ar que tem gás carbônico, vai haver aquela reaçãozinha que eu falei para vocês, e a água da chuva, então, vai ter um caráter levemente ácido. Também está presente no sangue humano, tá? Então, a presença dele no sangue humano é justamente pelo equilíbrio que você tem na respiração, que você faz quando você inala gás oxigênio e exala gás carbônico. Esse gás carbônico que vai ser transportado no sangue, interage com a água e produz esse ácido carbônico, né? O hidróxido de amônio, como eu falei para vocês aqui, ó, NH4OH, essa base é uma base molecular, né? É uma base que não sofre dissociação, sofre ionização, porque ela é formada por ligação covalente, é molécula, né? Nitrogênio, hidrogênio e oxigênio são não metais, quando se ligam entre si eu tenho a ligação covalente, é uma base molecular. Então vai ser utilizado onde? Na indústria química. Os caras fazem o quê? Eles fazem fertilizantes, né? Fertilizantes nitrogenados, foi um caso, né? Outro tipo de utilização dele vai ser nas tinturas de cabelo. Então a mulherada, quando pinta o cabelo lá, fica aquele cheiro forte de amônia, né? Essa amônia é uma substância que é derivada justamente do hidróxido de amônio, porque o hidróxido de amônio pode se decompor liberando gás amônia e água, como está mostrado aqui nessa equação que eu destaquei aqui para vocês. Isso é feito nas tintas de cabelo porque essa amônia, quando entra em contato com as proteínas lá do cabelo, ela abre, né? Ela abre aquela estrutura de fios, permitindo com que o corante da tintura consiga se fixar lá nas estruturas da proteína do cabelo. Mas essa amônia é perigosa. Ela é extremamente nociva à saúde, né? Ela é sufocante, vai irritar os olhos, pele, mucosas e aparelho respiratório superior. Se você entrar em contato aí com essa amônia, dependendo da concentração, ela pode ser até fatal. O ácido fluorídrico, HF, olha ele aqui, o fluorídrico. HF, né, nos processos de ionização, vai liberar H+, F-. Esse é o único ácido, único não, né, mas é um dos principais que tem a capacidade de corroer o vidro. Então, não dá para você armazenar ácido fluorídrico, né, nem em recipientes de vidro, nem em recipientes de cerâmica, porque ele corrói, né, as estruturas cristalinas desse vidro. Então, onde é que ele é utilizado? Muito utilizado na indústria. Gravação de cristais e de vidros. Você pode observar que o vidro dos carros, né, tem uma gravação com a numeração do chassi do carro. Aquela gravação que aparece no vidro é feita lá muitas vezes com ácido fluorídrico. E o hidróxido de potássio é o KOH, está aqui o processo de dissociação iônica dele. Ele, então, é uma base, né, base bem forte, chamada também de potassa cáustica, também é uma substância perigosa, bastante corrosiva, bastante tóxica. Ela vai ser utilizada lá na indústria
principalmente para você produzir fertilizantes, porque fertilizantes precisam de potássio na sua composição, e também como matéria-prima na indústria farmacêutica, porque você vai produzir remédios, que esses remédios têm que aparecer na forma de sais, muitas vezes. Então, são sais que contêm sódio e potássio na sua composição. Você utiliza o hidróxido de potássio. Por exemplo, vocês podem lá ver diclofenaco sódico e diclofenaco potássico, 2 medicamentos. O diclofenaco sódico tem uma função, lá, e o outro é o diclofenaco potássico, tem outra função. Um é o Voltaren, o outro é o Cataflam, para vocês terem uma ideia de como essas bases também são utilizadas na indústria farmacêutica. Aqui, ó, tem outras, só para finalizar, aqui, o ácido fosfórico, H3PO4, ele libera 3H+, na sua ionização, mais o fosfato, como produto para remover ferrugem. Ah, mas a Coca-Cola remove ferrugem, que legal. Por que remove ferrugem a Coca-Cola? Porque tem ácido fosfórico na sua composição. Os refrigerantes à base de cola têm o ácido fosfórico que funciona como um acidulante e como um conservante. Ele impede a proliferação de qualquer tipo de bactéria ali dentro, né? Durante o processo de armazenamento daquele refrigerante. O hidróxido de alumínio, AlOH3, é uma base que tem 3 ânions, né? 3 hidróxidos que são possíveis de se liberar. Então, na dissociação iônica, vamos liberar aqui 3 OH-. Ele é muito utilizado aí como antiácido estomacal. Tá? Também é utilizado para tingimento de tecidos, curtumes, né? Purificação de água industrial, quando você faz o processo de tratamento da água que vai para o consumo da população. O hidróxido de alumínio é utilizado para produzir uma etapa do processo lá que é a floculação, onde você decanta as sujeiras da água. O ácido sulfídrico, H2S, tá aqui a fórmula dele, tem 2 hidrogênios ionizáveis, então libera 2H+, no seu processo, mais o ânion correspondente. Esse carinha aqui é utilizado aí na produção de compostos que contêm o enxofre. Lógico, ele tem enxofre na sua composição, né? Então, pesticidas, né? Alguns tipos de substâncias lá que você usa para combater pragas. Na indústria do petróleo também é utilizado para você poder sintetizar alguns tipos de borrachas, né? E ele é o carinha que dá o cheiro para o quê? O cheiro na composição dos gases do trato intestinal. Então, quando o cara solta aqueles flatulentos, que vocês conhecem muito bem, aquele cheiro ruim que vem da flatulência devido ao ácido sulfídrico. Ele também tem o cheiro característico lá do ovo podre, né? O cheiro de esgoto. Então, nos processos de decomposição da matéria orgânica realizados por bactérias anaeróbias, bactérias que não utilizam o oxigênio, elas produzem no seu metabolismo o gás sulfídrico, que dá esse cheiro ruim. Ô, professor, Oi. a gente vai ter que sair para ir para aula de inglês já. Tá, tô fechando aqui por hoje, pessoal. Alguma dúvida ou não? Eu só estendi um pouco mais para não parar no meio do caminho aqui, aí a coisa ficar meio que pela metade. Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo. Escaparam da lição de casa hoje, mas na próxima nós passamos alguma coisa aí. Beleza? Beleza. Pessoal, até mais. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Até mais.